Olá, eu sou o Shaul, profeta de Yah. Nós estamos aqui hoje para mais um estudo da palavra de Yah e para trazer informações relevantes e importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Nós hoje, irmãos, nós vamos falar da necessidade de nós estarmos atentos, porque o Criador Yah, ele não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós sabemos, irmãos, que o segredo de Yah, ele revela para aqueles que o servem e que fazem parte da linhagem de profeta. Nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Como nós sabemos, ele distribuiu os dons para os seus filhos. A uns ele deu o dom do pastoreado, a outros ele deu o dom da cura, a outro ele deu o dom do ministério, da oratória, de pregar a palavra, e a outro ele deu o dom de profetizar, o dom da profecia. E o desenrolar, irmãos, da história vem mostrando que a profecia, ela não é de particular interpretação, de particular elucidação. A profecia, ela se desenvolve e se apresenta a cada profeta do jeito que Yah quer, do jeito que Yah programou aquela profecia para ela desenrolar nos anais da história. Nós conhecemos, irmãos, que lá no livro de Daniel, que é conhecido também como Daniel, lá o próprio Daniel, ele não teve todo o desenrolar da profecia que ele recebeu. Tanto que nós sabemos que ao término da visão, e lógico, através da pessoa de Yahusha, disse para ele que ele cerrasse a visão, porque o assunto da profecia, irmãos, era um assunto que deveria ser aberto para dias distantes, dias longínquos, referente ao tempo de Daniel. Quando falo aqui dia, irmão, eu ainda estou no processo de purificação, me perdoe. Eu sei que dia é abreviação de diabo. Nós não devemos falar dentro dessa categoria. No lugar dessa palavra que eu falei de um modo errado, nós temos que colocar ciclo ou tempo. Até porque quando você vai olhar na profecia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lá não fala 1 dia, 2 dias e metade de um dia. Por aí a gente sabe que a pronúncia correta é tempo ou ciclo. Eu estou dando aqui um spoiler, uma palhinha a respeito desse assunto. O assunto não é esse, o assunto é da profecia. Porém, nós temos que lembrar sempre que no lugar da palavra dia, a gente tem que usar ciclo ou tempo. Porque dia, dentro do hebraico, e até fora dele, se você, por exemplo, se alguém mandar você escrever diabo abreviado, como é que você vai escrever? Você vai escrever dia, porque para abreviar um nome, a gente usa no mínimo 2 letras. E geralmente usa-se 3. Geralmente o comum é usar 3. Você pega a palavra diabo e abrevia ela. O que que dá? Dá dia. Então quando alguém dá um bom dia para alguém, está dando um bom diabo. E o diabo não é bom. A gente sabe disso. Por isso que nós saudamos um ou outro com Shalaim. Shalaim de Yahusha aos irmãos. O que significa Shalaim, irmãos? Shalaim significa tudo de bom. Tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é sagrado, tudo que é justo, está incorporado nessa palavra, está englobado nesta palavra. O hebraico ele é tremendo, ele é um idioma riquíssimo, porque numa palavra só nós encontramos várias coisas dentro de sua estrutura. Por exemplo, Ruach Kadosh.
no primeiro sentido, a palavra Ruach Kadosh está se referindo a tudo que é bom, a tudo que é de boa fama, a tudo que é de positivo. A palavra Ruach Kadosh, ela se refere. Agora, a palavra Ruach Kadosh, ela tem um sentido secundário. E qual é o sentido secundário da palavra Ruach Kadosh? O sentido secundário é que quando se aplica aos demônios, essa palavra quer dizer separado. Por isso, quando fala do Espírito Santo, está dizendo do Espírito separado. O que é o Espírito? Quem tem o Espírito separado de Ial? São os demônios. Quando na macumba eles vão acender uma vela para o santo, eles estão dizendo que vão acender uma vela para o demônio. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, com todas essas coisas, com todas essas estruturas que o sistema trouxe para nós. É evidente que quando nós vamos falar, usar a palavra separado, referindo-se a Ial, essa palavra separado só entra em contexto de separação de pecado. Ial é separado do pecado, Ial é puro. Então, quando a gente vai usar no relacionamento nosso com o nosso Criador, por exemplo, se alguém disser para você, você tem o Espírito Santo, você tem que dizer assim, não, o meu Espírito não é separado do Espírito de Ial, nem o Espírito de Ial é separado de mim. Eu tenho Ruach Kadosh, porque o sentido primário da palavra Ruach Kadosh é puro, sagrado, perfeito, justo, nunca separado, porque Ial não é separado de nós. E é por isso, irmãos, que no nosso tempo tem que existir profeta. E nós vamos abrir aqui uma leitura, eu quero fazer uma leitura com vocês, o porquê que no nosso tempo tem que existir profeta. Porque há uma promessa para o nosso tempo. Certamente, o Ial, o Elohim, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Lembra que, olha só, irmão, certamente o Ial, Elohim, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que eu li aqui, irmãos? Por que eu li aqui no lugar desse título aqui, ó? Eu li aqui Ial. Porque é Ial mesmo que tem que ler. Olha o S maiúsculo aqui. Aqui, para eles esconder o nome do Pai, eles colocaram esse título aqui. Esse título aqui, dentro do hebraico, significa Baal. Esse título aqui, lá dentro do hebraico, significa Baal. Esse outro título aqui, a raiz desse título é Zeus. Não tem nada a ver com Elohim. Aqui nesse título, deveria estar escrito Elohim. Não é Elohim não, irmãos. É Elohim. Porque se você colocar Elohim, dá a pronúncia El. Se você pegar as duas primeiras letras de Elohim, vai pronunciar El. E El está relacionado ao paganismo, está relacionado aos ídolos cananeus. Então, certamente, Ial, Elohim, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Devemos lembrar, irmãos, que todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Lembra-se disso. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. É fundamental a gente entender essas coisas, porque senão a gente vai ficar querendo que Ial nos revele as coisas, sendo que nós não estamos preparados para receber a revelação de Ial daquilo que não foi programado para nós. Por exemplo, se você tem convicção de que você não é profeta, você não deve estar pedindo para Ial revelar o segredo dele para você, porque ele mesmo na palavra ele está dizendo que ele vai revelar o segredo dele para os seus servos, os profetas. Esse amigo que está aqui, esse amigo que vos fala, ele é profeta da parte de Ial. Eu sou profeta, irmãos, não por minha própria vontade, não pelo meu desejo. Sou profeta porque Ial me escolheu como profeta. E um sinal que ele me deu para que eu pudesse chegar aqui diante de vocês, mostrar a minha linhagem de profeta, foi trazer para vocês o tempo em que Yahshua nasceu. Dentro do calendário caraíta,
dentro do calendário caraíta, o 15 de Abib corresponde ao 1º de abril dentro do nosso calendário. Eu estou falando disso aqui, irmãos, e eu não peguei aqui, vou ver se eu consigo botar o calendário para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o calendário aqui, irmãos, para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar o calendário caraíta aqui. Eu tenho aqui vídeo, que agora eu vou perder o foco se eu tentar procurar o calendário caraíta. Eu tenho vídeo aqui que fala do calendário caraíta. O calendário caraíta, irmãos, em 15 de Abib não é 15 de Nissan, irmãos. Nissan é uma homenagem a Satã. Vocês observam, por exemplo, se vocês for olhar agora nessa RAM, nessa picape RAM, no volante dela, tem o símbolo do Baphomet no volante da RAM. Tudo isso é uma homenagem a Satã. Por exemplo, Nissan não era a tradução que deveria estar ali. A tradução que deveria estar ali é Abib, porque Abib significa, o significado da palavra Abib é abril. E no calendário gregoriano, gregoriano, no calendário que rege 100% da população mundial, 100% entre aspas, né, irmão? Porque tem o grupo de Aldim que a vida deles são regida pelo calendário caraíta. E nós sabemos que o 15 de Abib é o 1º dia, ou melhor, o 1º ciclo do ano no calendário caraíta. O ano começa em 15 de Abib, no calendário Aldim. 15 de Abib. Agora, no calendário paganizado, no calendário gregoriano, porque o 1º de abril, ele é conhecido como o dia da mentira. Porque nesse dia nasceu Yahushua, irmãos. A verdade nasceu nesse dia. Satanás, nesse ciclo, eu ainda estou no processo de purificação. Me perdoa aí quando eu deixar escapulir a pronúncia dia. Me perdoe aí. Nesse tempo, irmãos, no 1º de abril, que Satanás paganizou, dizendo que é o dia da mentira, na verdade é o dia da verdade. O arrebatamento, irmãos, no calendário Yaldim, ele vai acontecer em 15 de Abib, e no calendário gregoriano, ele vai acontecer em 1º de abril, que é conhecido como o dia da mentira. E eles vão aproveitar essa crença para dizer que ninguém foi arrebatado para o trono de Yahweh, conforme a profecia aponta para nós. Eles vão dizer que foram arrebatados por disco voador. Eles vão dizer que foram as pessoas que vão sumir, foram levadas por disco voador. Por quê? Isso vai acontecer em 15 de Abib no calendário Yaldim e vai acontecer em 1º de abril no calendário paganizado. Entendeu? Então nós temos que ficar atentos a respeito dessas coisas. E por isso Yahweh levantou os seus profetas. Pelo menos eu me apresento aqui como profeta, irmãos, porque tem que ter profeta. E ninguém pode dizer que Yahweh não cumpriu com a promessa dele de revelar o segredo dele aos seus servos, os profetas. Eu aqui botei a minha cara aqui, irmãos, e assim mesmo eu tive que fazer algumas coisas igual Gideão fez, lembra? Gideão, para poder ele aceitar o desafio, aceitar o comando, ele falou para Yahweh, se estendeu a pele do cordeiro lá, a pele da ovelha, estendeu a pele e disse que toda a terra em volta esteja seca e só a pele molhada. E aconteceu isso. Depois ele foi audacioso. Agora que toda a terra esteja molhada e só a pele esteja seca. E isso aconteceu. Então, para que eu pudesse me apresentar aqui para vocês, Yahweh tinha que me dar alguma revelação a qual a humanidade não tinha conhecimento. A humanidade até então, irmãos, ela não sabia quando foi o período em que Yahushua nasceu, o tempo em que Yahushua nasceu. Agora, através de Yahushua, trazendo a revelação para esse profeta, que ele, pela bondade dele, levantou para esse tempo, Yahushua mostra a vocês
que de fato esse amigo que vos fala é profeta. E sou profeta, irmãos, não por minha vontade, mas pela vontade de Yahshua. E dentro dessa estrutura, dentro desse contexto, deixa eu ver aqui, tem 15 minutos. Dentro desse contexto, nós precisamos, irmãos, prestar atenção. Ninguém pode dizer que não houve um profeta no nosso tempo, no tempo atual, porque eu estou aqui me apresentando como tal. E falo para vocês, irmãos, o nosso irmão Romilson Ferreira, ele também é profeta. Só que ele é profeta de uma linhagem, não de uma linhagem, de uma configuração diferente da minha. Porque dentro desse corpo que está aqui, dentro desse tabernáculo, está o espírito de Adão, o espírito de Adão. Como o espírito de Eva está dentro do corpo da minha esposa. Por isso eu estou casado com ela. Por isso hoje eu entendo que quando eu casei com ela, ela tinha 63 anos e eu 31. Hoje ela está com 87 e eu vou fazer 55 no próximo mês de outubro. Eu vou fazer 55, irmãos, e a minha mulher tem 87. 32 anos de diferença. Hoje eu entendo por que Yahweh me uniu a ela. Até pelo período do nosso casamento, irmãos. Eu não tinha informações dessas coisas. Eu não tinha informações de que dentro do corpo da minha mulher está o espírito de Eva. E hoje, irmãos, e eu falo para vocês, quando eu casei com minha esposa, o amor de marido e mulher, o amor de homem para com a mulher, eu não tinha, irmãos. Eu não tinha. Mas eu obedeci à voz do meu pai. Meu pai me disse para que eu viesse e pedisse ela em casamento. E eu obedeci à voz do nosso pai. Obedeci à voz do nosso irmão mais velho, Yahshua. E hoje eu estou casado com minha mulher. Hoje, se fosse solteira e ela ainda estivesse disponível, ainda pediria ela novamente em casamento. Eu não troco a minha mulher hoje por 4 de 22, irmãos, que vai dar 88. Somar, se você pegar 4 jovens de 22 anos, a somatória chega a 88. A minha mulher está com 87. Eu não troco, irmãos. Eu sei que nós temos que ser marido de uma só mulher. Eu só estou fazendo uma analogia, como é que eu posso falar? Uma comparação. Eu não troco, eu amo a minha mulher. Amo a minha mulher. Não acima de Yahweh e Yahshua, mas no mesmo patamar, no mesmo nível que eu amo minha mãe. Que está entre nós. E que eu acredito que nós vamos ver o arrebatamento, vamos passar pelo arrebatamento, sem passar pela morte. Porque falta pouco tempo, irmãos. E dentro do contexto, eu aqui, irmãos, eu não vou jamais revelar o ano do arrebatamento, embora eu tenha certeza exata, não confiado, eu não confio em historicista. Não que seja pecado você fazer a contagem profética usando a história. Não tem nada de pecado nisso. É até viável você usar a história para trazer, para poder analisar a profecia. Até porque a profecia lá no livro de Daniel fala de 4 impérios, irmãos. Fala de 4 impérios. Entendeu? O último império é o ferro misturado com barro. O ferro misturado com barro. O que é o ferro misturado com barro? É o poder eclesiástico. Presta atenção, irmãos. O poder eclesiástico, ele representa o ferro. E a gente sabe que a ponta pequena é Roma. É Roma dos pontífices e Roma dos imperadores. Então, o barro, o ferro, é o poder eclesiástico. O barro é a autoridade humana. E por que não dá liga? Por que não dá liga, irmãos? O ferro com o barro. Porque o ferro é um metal. O ferro é um metal. E o barro, ele é pó. O barro é pó. O barro é massa. E nunca, jamais vai dar liga ferro com barro.
Então, o ferro dentro da profecia é o poder eclesiástico. O barro lá, os pés de barro da estátua, é o poder humano. É o poder humano. Quando eu quero falar poder eclesiástico, é o poder de instituições religiosas, que nunca vai dar liga. Por quê? Porque o homem, irmãos, acredita em várias coisas, tem várias crenças. Por exemplo, lá dentro mesmo, lá dentro do Império Romano e dentro do pontificado de Roma, católica, apostólica, romana, existe variações de crença. Dentro do catolicismo, irmãos, existe gente que é espírita, existe gente que é umbanda, candomblé, existe gente de várias religiões. E você sabe que o que não dá liga é exatamente o barro. E nós somos formados de quê? Nós somos formados do pó da terra, do barro, irmãos. E o que não dá liga? O ferro com o barro. O poder eclesiástico, a religião, tem várias vertentes. Porém, entretanto, quando chegar a hora que a ponta pequena vai exercer a autoridade da primeira besta, a primeira besta, irmãos, ela operou até 1978. 1798. Foi até onde a primeira besta operou. Ali foi quando o pontificado caiu, a Inquisição terminou. Em 1798, a Inquisição acabou. Aquele poder que a ponta pequena tinha de matar pela Inquisição foi jogado por terra. E a ferida de morte que ela recebeu em 1798, ela vai ser curada agora, daqui a bem pouco tempo. Ela vai ser curada da ferida de morte que ela recebeu na cabeça. Quando foi essa ferida? Quando ela perdeu o poder de matar. A Inquisição cessou. Foi quando ela foi golpeada na cabeça. A Inquisição cessou. Isso é uma ferida, irmãos. Quando fala ferida de morte, o Império Romano perdeu o poder de matar. A Igreja Católica, na Inquisição, ela matava muita gente. Então, esse golpe na cabeça dela foi dado. Essa ferida de morte foi dada. Foi dada. Existe uma ferida literal, que quando a segunda besta manifestar novamente, e tudo indica que é na pessoa de Emmanuel Macron, tudo indica que é na pessoa dele, irmão. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque isso é uma interpretação pelaquilo que eu acompanho também no canal do irmão Romilson. Eu sou, irmãos, inscrito assíduo. Eu assisto os vídeos do irmão Romilson. E eu sei a configuração dele. E por falar da configuração dele, irmãos, eu tive um sonho com o irmão Romilson, e o sonho era o arrebatamento. Acontecia o arrebatamento e o irmão Romilson não estava no arrebatamento. E eu perguntei, chamei Ialcha de Mano, falei assim, Mano, eu estou vendo todo mundo aqui, mas eu não estou vendo o Romilson. E ele então me disse, Mano, o irmão Romilson ainda está a serviço. Então eu acredito que o irmão Romilson vai pregar também para Laodiceia, irmãos. Agora, por que eu chego a essa conclusão? Lembra as consequências que Moisés, que Macha, conhecido como Moisés, passou, quando ele tinha que falar com a rocha, ele bateu na rocha? Ele foi penalizado, irmãos. Ele sofreu uma consequência. Ele não entrou na Canaã terrestre. Ele até lutou, ele implorou para poder entrar, mas Ialcha disse, não, você era para falar com a rocha
e você bateu na rocha, de modo que você não vai entrar. Fala, amor, o que você quer? Preciso de você aqui para enrolar comigo. Vai fazer o quê? Enrolar ele no papel. Só um minutinho que eu já estou fechando aqui já. Eu Tá? só não consigo. Tá bom. Então, meus irmãos, ela vai enrolar lá um Chester e precisa de mim por causa dos braços dela também. Os movimentos no braço é complicado. E ela precisa de mim lá. Mas eu não vou parar o vídeo aqui não, até porque eu já estou terminando. Então Moisés sofreu a consequência. Moisés sofreu a consequência. Ele não entrou na terra prometida, porque ele, em vez de falar com a rocha, ele bateu. E eu acredito que, pelo sonho que eu tive, o irmão Romilson fora do arrebatamento, isso é duro dele, se ele pegar esse vídeo e ouvir isso, é duro, mas ele vai ter que ser forte. Porque ele fez o que não devia ter feito, irmãos. Ele colocou data para o arrebatamento, ano, data completa. O tempo, o mês e a hora está revelado nas Escrituras. O tempo é 15 de Abib, ou seja, 1º de abril. A hora, meia-noite. A hora é meia-noite. Mas o ano do arrebatamento é o segredo de Al, irmãos. A gente não pode trazer aqui. A gente não pode trazer aqui à baila o segredo de Al. A gente não pode trazer à baila o segredo de Al aqui, porque o ano do arrebatamento é o segredo de Al. E eu sei o ano exato. E o segredo, irmão, para mim já não é mais segredo, porque Al revelou para mim. Mas é segredo para muitos. E eu não posso trazer aqui abertamente. Se você for comparar que foi no ano 27 que Yahshua foi ungido, no ano 27 ele foi ungido. No ano 31 ele foi morto e ascendeu aos céus. Então no ano 27 Yahshua foi ungido, irmãos. Lembrando isso, de 27 até 31, de 27 até 31, dá eu acredito que a unção dele foi em 15 de Abib do ano 27. Como a morte dele foi em 15 de Abib do ano 31. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Então, de 27 até o ano 31, 15 de Abib, passou 3 anos e meio. Se você for contar, de 27 até 15 de Abib, do ano 31, passou 3 anos e meio, irmãos. No mínimo, 3 anos. E a purificação do santuário ela vai ocorrer quando? No ano 31, irmãos. Porque no ano 31, Yahshua vai completar 2.000 ciclos de ano que ele não aparece. No ano 31. Então, pelas entrelinhas do que eu ensino aqui, Yahweh vai revelando o ano do arrebatamento para as pessoas. Eu não posso falar abertamente quando será o ano do arrebatamento, porque isso é segredo de Yahweh. Mas nas entrelinhas da palavra que Yahweh traz nos lábios desse amigo que vos fala, o Ruach Kadosh vai fazer você entender quando é o ano do arrebatamento. Principalmente se você faz parte da linhagem de profeta. Agora, quando você entender, não é para você trazer aqui a baila. Não é para você chegar aqui e falar o ano do arrebatamento vai ser tal ano. Não é isso, senão tu está sendo boca dura. E ao te conta o segredo e você sai revelando para os outros. E eu aqui, irmão, sei o ano exato do arrebatamento, não é baseado na história. Não que seja pecado você usar o método historicista para poder interpretar profecia. Não é errado. Mas você, para receber uma revelação dessa, ela não pode vir por parte de homem. Ela tem que vir por parte do próprio Yahshua. Entendeu? Yahshua foi ungido no ano 27 da nossa era, do nosso tempo. E foi morto no ano 31. E nós sabemos que 2.300 tardes e manhã, ela vai se completar no ano 31. Então a igreja estará pronta para o arrebatamento. A igreja não pode ser arrebatada antes. A igreja não, a noiva, né? Porque não vai ser arrebatada toda a igreja. A noiva não pode ser arrebatada antes de ser purificada, irmãos.
E a purificação ela vai concluir no ano 31 do nosso tempo. Então, a partir do ano 31 do nosso tempo, a noiva está pronta para ser arrebatada. Ela não pode ser arrebatada antes. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.